Seja bem-vindo, alma querida. Hoje, convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Uma história que sussurra dos cantos esquecidos das Escrituras, até os corredores silenciosos dos palácios do Oriente, onde homens de olhar vago e destino interrompido serviam sem voz, sem herança, sem altar. É noite agora. E talvez você esteja em silêncio aí, tentando dormir. Talvez o dia tenha sido longo, ou o coração, pesado por batalhas que ninguém viu. Às vezes, o cansaço não vem do corpo, vem da alma, daquela ausência de palavras que confortem, daquele eco dentro do peito onde só se ouve perguntas. E se o seu coração, neste instante, deseja apenas repousar no colo de algo sagrado, então esta história é para você. Hoje vamos juntos até os bastidores da Bíblia. Não os púlpitos, não os milagres gritantes, mas as sombras. Aquelas onde caminham os que nunca foram celebrados, onde vivem os que a história oficial esqueceu. Quem eram eles, afinal? Esses homens que não tinham filhos, nem esposas, nem tribos, que não podiam entrar no templo, mas estavam perto do trono. Quem eram os eunucos e por que, em tantas páginas, eles mal são nomeados? Seria porque a dor deles era incômoda demais? O silêncio das Escrituras, às vezes, não é omissão. É um convite. Um convite para escutar com o coração o que a letra não diz. E hoje nós escutaremos. Escutaremos a dor de ser útil, mas nunca amado. De estar dentro do palácio, mas fora do altar. De carregar um corpo marcado, não por escolha, mas por imposição. E mesmo assim, guardar segredos de reis e orações de crianças que nunca nascerão. Talvez você também já tenha se sentido assim. Presente, mas invisível. Necessário, mas não acolhido. Próximo de muitos, mas distante de todos. Talvez a sua alma, como a deles, também tenha sido ferida por mãos que juravam cuidar. Talvez, como eles, você carregue um corte que ninguém vê, mas que molda todos os seus dias. Se for assim, se isso tocar alguma parte silenciosa aí dentro, saiba que esta história não é apenas sobre o passado, ela é sobre você, sobre mim, sobre todos os que em alguma noite se perguntaram: será que Deus ainda me vê? A Bíblia guarda um versículo que poucos conhecem, mas que hoje será nossa vela acesa no escuro. Darei aos eunucos um nome melhor que filhos e filhas. Um nome eterno, que jamais será apagado. Antes de mergulharmos nessa travessia devocional, gostaria de saber, de onde você está me ouvindo? E que horas são aí? Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Agora, respire fundo. Sinta o peso do dia escoar. Deixe que o sussurro das Escrituras te abrace. E caminhe comigo. Para onde vai a dignidade esquecida? Vamos descobrir juntos, no tempo da alma, no tempo de Deus. Feche os olhos, se quiser, e imagine os corredores vastos e ecoantes dos antigos palácios da Babilônia, da Pérsia, do Egito. Imagine o som dos passos suaves sobre mármore frio, o sussurro dos véus, a presença do incenso pairando no ar, como uma oração esquecida. Entre sombras e ouro estavam eles, os eunucos, não soldados, não sacerdotes, não reis, mas homens à parte. Silenciosos, fiéis, imprescindíveis e ainda assim invisíveis. Nos tempos antigos, muito antes da chegada de Cristo, as cortes orientais instituíram uma prática cruel, estratégica e silenciosa: castrar jovens ainda na infância, para que servissem aos reis e às suas esposas, filhas e concubinas. Era uma mutilação de corpo, sim, mas também de identidade, de destino, de voz.
Esses jovens, arrancados do curso comum da masculinidade, passavam a existir em um espaço liminar, nem plenamente homens, nem aceitos entre os que podiam perpetuar linhagem ou herança. Nos bastidores do poder, eram eles que mantinham a ordem, guardavam os segredos do trono, protegiam os haréns, administravam tesouros, selavam alianças. Eram confiáveis justamente por aquilo que lhes havia sido tirado. Sem descendência, não representavam ameaça. Sem desejo, não representavam risco. Sem nome herdado, eram moldáveis à vontade do império. Mas o que é um homem sem nome, sem sangue, sem altar? Eles estavam por toda parte, na corte do faraó, nas festas da Babilônia, nas câmaras da rainha Ester, nos sonhos do rei Nabucodonosor, presentes na história, mas quase nunca mencionados com humanidade. E não era apenas um papel social, era um destino imposto. Enquanto os outros meninos corriam nos campos, eles eram levados. Enquanto os pais ensinavam os filhos a trabalhar a terra, eles aprendiam a servir em silêncio. E quando chegava a hora, o corpo era marcado para sempre, e ninguém mais os via como antes. Talvez nesta noite você se sinta assim também, não porque te faltam filhos ou títulos, mas porque em algum ponto da vida, alguém interrompeu seu caminho, tirou algo seu, calou sua voz, e agora você caminha entre os outros, mas sem pertencer de fato. Os eunucos eram homens inteiros em alma, mas vistos como fragmentos pela sociedade. Foram criados para cuidar de tudo, menos de si. Tinham acesso ao poder, mas não ao templo. Tinham função, mas não acolhimento. Eles existiam porque o mundo queria controle, e para isso sacrificava corpos. Eles existiam porque o medo do rei era maior que a compaixão dos homens. E mesmo assim, mesmo silenciados, mutilados, esquecidos, Deus os viu. E, no tempo certo, reservou para eles uma promessa que jamais seria apagada. Mas antes de falarmos dessa promessa, antes de alcançarmos a esperança que Isaías sussurrou ao vento do exílio, precisamos caminhar por entre as dores. E agora, vamos adentrar o capítulo mais cruel desta jornada, a marca no corpo que reflete a dor da alma, a castração e tudo o que ela silenciou. Havia um silêncio peculiar nos momentos que antecediam. O corte não era apenas de carne, mas de destino. Não havia canto nem oração. Apenas o som seco do instrumento contra a pele e a ausência irreversível de futuro. Os meninos que seriam eunucos não escolhiam, eram escolhidos, às vezes órfãos, às vezes filhos tomados em guerras, prisioneiros de povos vencidos. Eram levados, muitas vezes ainda, com os olhos de infância acesos, sem saber o que viria, sem compreender o que significava não poder crescer, como os outros. A castração, essa palavra que hoje nos parece distante e quase clínica, nos tempos antigos, era uma prática crua, feita por mãos treinadas, mas não sempre compassivas. Ela podia acontecer de formas diferentes, parcial ou total, com instrumentos simples em ambientes precários. E o sangue derramado muitas vezes se misturava ao choro contido, ao terror sem nome. Pois o que se perdia ali não era só o órgão, era o futuro imaginado. E o corpo, agora alterado, se tornava um lembrete constante de que algo havia sido tirado. Mesmo na idade adulta, o corpo de um eunuco não produzia pelos, não engrossava a voz, não seguia o curso natural da masculinidade. Ele permanecia como que suspenso no tempo. Um tempo que não oferecia nem infância, nem plena maturidade. Apenas servidão. Mas talvez o que mais doía não era o que os outros viam, era o que não podiam ver, a alma mutilada, o desejo que não sabia onde morar, a identidade que nunca foi entregue inteira, o eco da pergunta que talvez nunca pudesse ser feita: quem eu sou agora?
Talvez você conheça esse tipo de dor, não a dor física, mas aquela que não sangra visivelmente e ainda assim escorre pelos dias. A dor que nasce quando nos tiram algo essencial, sem nos perguntar, quando nos interrompem a história e esperam que sigamos em silêncio. Há traumas assim, que não gritam, mas que permanecem, que moldam gestos, silenciam sonhos e nos deixam à margem dos altares e dos abraços. Mas Deus vê a dor que ninguém descreve, e mesmo a dor dos que foram feridos sem escolha. Encontra eco no coração daquele que tudo conhece. Os eunucos eram testemunhas vivas de uma humanidade ferida pela utilidade. E ainda assim, muitos deles aprenderam a viver, a servir com dignidade, a amar com a alma, mesmo sem terem sido plenamente amados. E é por isso que no próximo passo desta jornada, caminharemos até os salões dourados do poder, onde esses corpos marcados se tornaram escudos vivos, servindo reis, guardando rainhas, vivendo entre tronos e sombras, mas ainda assim do lado de fora da graça. No próximo capítulo, veremos como a presença dos eunucos se confundia com a estrutura do poder e como, mesmo estando tão perto da realeza, eles permaneciam distantes do sagrado. Havia algo de solene nos corredores do palácio. As paredes altas, cobertas por tapeçarias que contavam histórias de conquistas e linhagens. O chão polido, por onde passavam reis, conselheiros, visitantes estrangeiros, e ali, sempre à margem, porém indispensáveis, os eunucos. Eles eram os olhos que vigiavam os salões, os ouvidos atentos às intrigas do reino. As mãos silenciosas que preparavam os banhos da rainha, que organizavam as festas do rei, que mantinham o império funcionando como um coração que nunca para de pulsar. Não havia coroa em suas cabeças, mas o peso do trono recaía sobre seus ombros. Serviam com precisão, com lealdade inquebrantável. Eram confiados com o que havia de mais íntimo e perigoso no reino: os segredos da corte, o acesso às mulheres, a vigilância dos herdeiros, a diplomacia silenciosa entre o poder e a honra. Mas a mesma estrutura que os colocava tão próximos dos reis também os mantinha longe de Deus, porque nas festas eles estavam presentes. Nas guerras eram mensageiros e escudeiros. Nas vitórias arrumavam os mantos, selavam os anéis, cumpriam ordens. Mas quando o povo se reunia para adorar, quando os filhos de Israel subiam ao templo, quando o altar era erguido e o incenso subia ao céu, eles ficavam do lado de fora. Eles, que sabiam todos os caminhos secretos do palácio, não conheciam o caminho do Santo dos Santos. Eles, que sustentavam o poder dos homens, não podiam se aproximar da presença divina. E o coração, aquele que havia sido silenciado pela dor da castração, agora se calava também diante da exclusão espiritual. Talvez isso soe familiar, porque há momentos em que também nos sentimos assim, tão úteis ao mundo e ainda assim distantes da graça. Talvez você que ouve agora em silêncio também já tenha sentido que sua dor, sua história ou suas feridas te mantêm longe do sagrado. Talvez já tenha olhado para dentro de um templo e se perguntado: será que há um lugar para mim aqui? Os eunucos viviam essa pergunta todos os dias. Estavam nas cúpulas mais altas da política, mas suas almas habitavam as cavernas da rejeição. Eles eram os guardas do poder, mas não eram filhos da promessa. Estavam por trás das cortinas da história, mas não tinham lugar nas genealogias. A Bíblia nos mostra isso com um silêncio que grita. Homens como Aspenaz, servo do rei Nabucodonosor, responsável por treinar os jovens israelitas em Daniel, ou Hegai, encarregado das mulheres na história de Ester. Possivelmente eunucos, homens fiéis, sábios, experientes, mas ainda assim sem altar, sem descendência, sem nome no livro dos levitas. E o mais doloroso é que isso não era apenas cultural. Estava escrito,
estava na lei. E é para esse ponto sombrio que precisamos ir agora. A lei que determinava: nenhum eunuco entrará na Assembleia do Senhor. Como carregar a fé quando a própria fé parece fechar as portas para você? No próximo capítulo, caminharemos com delicadeza até esse versículo e ouviremos, com o coração, o peso de uma proibição que ecoava mais fundo que qualquer corte, porque havia um muro entre o corpo ferido e o altar da esperança. E mesmo assim, Deus ainda tinha algo a dizer. Há palavras que cortam mais fundo que lâminas. E quando essas palavras vêm daquilo que é considerado sagrado, o corte não apenas fere, mas molda para sempre a maneira como a alma se enxerga diante de Deus. Em Deuteronômio 23:1 está escrito: não entrará na Assembleia do Senhor aquele que tiver os testículos esmagados ou o membro viril cortado. Era lei, escrita, inquestionável, aos olhos dos homens, fria, como mármore em manhã de inverno. E, para os eunucos, definitiva. Não importava o quanto servissem com lealdade, o quanto se dedicassem em silêncio, o quanto amassem ao Deus de Israel em seus corações mutilados pela vida. Eles não poderiam entrar, não pertenciam, e não havia brecha nem exceção. A porta da congregação, lugar de adoração, de pertencimento, de consagração, estava fechada para eles. E essa exclusão não era apenas física, era espiritual, era simbólica. Era o eco de uma teologia que associava a perfeição física à aceitação divina, que fazia do corpo um critério para a comunhão, e que esquecia que a alma também sangra, que há corações inteiros em corpos quebrados, e que há fé viva em vidas que o mundo rotulou como inúteis. Talvez essa parte da Escritura nunca tenha te tocado antes, mas para quem já foi rejeitado por sua condição, sua história, sua ferida, sua identidade, ela ecoa como um espelho amargo. Quantas vezes sentimos que também não podemos entrar, que não somos dignos, que algo em nós, uma culpa, um passado, uma marca, nos impede de pertencer à comunidade, ao culto, ao abraço do sagrado? É assim que muitos eunucos viveram, à margem da Assembleia, presentes na cidade, mas ausentes no templo, amando a Deus, mas sem poder adorá-lo publicamente, guardando a fé como quem esconde uma chama dentro de um vaso rachado. E o que dói ainda mais é que eles sabiam da lei, sabiam da exclusão, e mesmo assim, muitos permaneceram crendo, orando, servindo, esperando, porque o coração ferido ainda sabe onde repousa a esperança. Mesmo quando as portas estão fechadas, ele escuta de longe o som do altar e sussurra: Senhor, lembra-te de mim. É por isso que, apesar da exclusão escrita, a Bíblia continua. Ela não termina ali. Ela guarda uma promessa escondida, uma palavra reservada para os que foram cortados, rejeitados, silenciados. Mas antes de chegarmos a essa promessa, vamos adentrar um outro espaço sagrado, o espaço interior, o lugar onde se esconde a dor da alma que deseja pertencer. No próximo capítulo, caminharemos não pelos salões do templo, mas pelos corredores do coração, entre os muros do palácio e os muros da alma. O palácio era feito de pedra, ouro e silêncio. Dentro de seus muros altos, os eunucos transitavam com passos contidos, olhos atentos, coração escondido. Eles conheciam cada corredor, sabiam onde o rei descansava, onde as rainhas choravam em segredo, onde o poder sussurrava suas decisões antes de torná-las lei. Mas havia um outro tipo de muro, invisível, profundo, que delimitava não o espaço, mas a alma. Eles viviam entre dois mundos, o mundo do prestígio e o mundo da exclusão. E carregavam essa ambiguidade como quem leva a água nas mãos, sem alarde, mas sempre à beira do derramar. Por fora, eram respeitados, confiados, evitados, tidos como fiéis. Mas por dentro,
Por dentro havia um campo deserto, um lugar onde os sonhos não cresciam, onde o futuro não podia ser semeado, onde a esperança tinha de ser sustentada à força, como uma chama em meio ao vento. Imagine viver onde tudo reluz, mas sentir-se apagado. Imagine ouvir todos os dias os risos das crianças reais, os preparativos para casamentos, os anúncios de herdeiros, e saber que nada disso lhe pertence, que seu nome não será lembrado, que não haverá ninguém para levar adiante a sua história. A dor dos eunucos não era apenas a dor da mutilação, era a dor da repetição, de ver os dias se sucedendo iguais, de servir com excelência e ser esquecido, de cuidar da linhagem dos outros, enquanto sua própria vida não frutificava, de proteger o amor dos outros sem nunca ser amado. Era como caminhar por dentro de uma muralha, seguros talvez, mas presos, com o mundo inteiro lá fora e a alma acorrentada lá dentro. Talvez hoje você também esteja entre muros, não os de pedra, mas os que o coração levanta para se proteger. Muros erguidos depois de decepções, de feridas, de rejeições profundas. Muros que nos fazem parecer fortes, mas nos mantêm sozinhos. Os eunucos sabiam o que era isso. E ainda assim, muitos deles permaneceram de pé. Entre lágrimas contidas e orações silenciosas, seguiam servindo, vivendo e esperando. Porque o coração humano, mesmo mutilado, ainda deseja pertencer, ainda deseja amar, ainda deseja ser visto. E Deus viu. Viu cada um daqueles passos contidos, cada gesto feito sem reconhecimento, cada saudade de um futuro que não viria, cada prece dita entre as colunas do palácio como um suspiro perdido no vento quente do Oriente. E por que Deus viu? Ele começou a preparar um caminho, não um caminho de volta àquilo que foi tirado, mas um caminho novo, uma identidade nova, uma pertença que não depende de função, de corpo, nem de nome de família. Mas antes que essa promessa se cumpra, precisamos olhar para dentro, para o vazio que vai além do físico, aquela esterilidade que habita a alma e que clama, não por filhos, mas por sentido. No próximo capítulo, falaremos sobre a identidade, sobre a alma que deseja pertencer, sobre o que acontece quando não podemos gerar, mas ainda ansiamos ser. Quando o corpo se cala, mas o coração insiste em perguntar: quem sou eu, Senhor? E espera, como esperaram os eunucos, por uma resposta que só o céu pode dar. Há um lugar dentro de cada ser humano que não se vê. Não é o rosto, não é o nome. É aquele ponto mais profundo onde mora a sensação de ser ou não ser, parte de algo, de pertencer, de importar. Para os eunucos, esse lugar era uma terra árida. Não porque tivessem nascido assim, mas porque foram arrancados da possibilidade de gerar, de herdar, de deixar pegadas em outros passos. E o mundo ao redor parecia constantemente reforçar essa ausência. Você serve, mas não pertence. Você é útil, mas não é lembrado. Você está perto, mas está só. Eles viviam assim, existindo, mas com um espaço vazio onde antes havia possibilidade. A esterilidade que experimentavam não era só física, era existencial. Era a ausência de continuidade. A falta de reflexo no outro, o silêncio de não ter para quem contar a própria história. E a alma sentia, porque não basta respirar, comer, trabalhar. A alma precisa saber que há sentido, que existe um fio ligando o que somos ao que virá. Um eco da nossa presença que continue vibrando mesmo quando já tivermos partido. Mas para eles não havia filhos, não havia dinastia, não havia nome prolongado nos livros, não havia descendência na terra, nem, muitas vezes, reconhecimento no céu. E talvez por isso a pergunta que nascia em seus corações fosse tão semelhante à de muitos hoje: se não deixo nada, quem sou?
Se não gero nada, por que existo? Se não pertenço a ninguém, sou de fato alguém? Perguntas assim não envelhecem. Elas ecoam na alma de mulheres que não puderam ser mães, de homens que não encontraram lugar no mundo, de jovens que não se sentem encaixados, de idosos que temem o esquecimento, de todos que, em algum momento, sentiram que sua presença era passageira demais, frágil demais, invisível demais. E é nesse lugar de ausência que Deus começa a falar, não como quem ensina, mas como quem consola, como quem olha para o fundo do vazio e diz: mesmo se você não tiver filhos, eu te darei um nome. Mesmo se você não deixar descendência, eu te darei eternidade. Mesmo se você não for lembrado pelos homens, eu nunca te esquecerei. Essa identidade que Deus oferece não depende de corpo, não depende de função. Ela nasce do olhar de um pai que vê, reconhece e chama pelo nome aqueles que o mundo quis apagar. Os eunucos, em sua solidão, foram o espelho de um anseio universal: ser reconhecido, ser amado, ser eternizado em algo maior que o próprio corpo. E porque Deus não ignora esse clamor silencioso, Ele providenciou encontros, momentos em que a alma do eunuco, cansada de buscar, se encontra com a palavra viva, e o exílio do coração começa a se desfazer. No próximo capítulo, seremos conduzidos a uma dessas cenas sagradas. Nas estradas empoeiradas do Novo Testamento, um eunuco viajava, lendo Isaías, procurando sentido. E Deus, que não dorme nem se esquece, envia Filipe ao seu encontro. Porque quando o coração clama, a resposta vem. E é ali, naquele instante de escuta, que o silêncio da exclusão começa a ser rompido. Havia uma estrada que descia de Jerusalém para Gaza, desértica, silenciosa. E foi nesse caminho, onde o pó das sandálias se confundia com o cansaço da alma, que um homem viajava sozinho. Ele era etíope, era um oficial de confiança da rainha Candace e era eunuco. A Bíblia o apresenta com poucas palavras, mas cada uma delas carrega um mundo de dor, de fé, de busca. Ele havia ido a Jerusalém para adorar, mas não sabemos se conseguiu entrar. Talvez tenha parado nos limites do templo com os olhos voltados ao altar, mas os pés presos pela lei. A mesma lei que dizia que ele não podia entrar. Talvez tenha orado ali mesmo, do lado de fora, talvez tenha segurado o rolo do profeta Isaías como quem segura uma tábua em alto mar. Porque mesmo quando os muros da religião nos excluem, a alma ainda insiste em buscar. E ali, no silêncio da carruagem, voltando para casa, ele lia Isaías 53, a passagem que fala de um homem desprezado, rejeitado, experimentado na dor, como um cordeiro levado ao matadouro, sem descendência, sem beleza, sem defesa. A identificação era inevitável, porque o eunuco lia sobre outro corpo ferido, outro homem sem herança, outro excluído, e seu coração, talvez pela primeira vez, se sentia espelhado nas Escrituras. Deus viu e enviou Filipe. Filipe não veio com acusações, nem com regras, nem com julgamentos. Veio com escuta, com presença, com palavra. Entendes o que lês? Perguntou. E o eunuco respondeu com humildade rara: como poderei, se ninguém me explica? Essa pergunta é um lamento de tantos. De quem lê, mas não se encontra. De quem ouve, mas não se sente abraçado. De quem busca, mas não encontra companhia no caminho. Filipe subiu na carruagem. E ali, entre a poeira e o mistério, entre a exclusão do passado e a esperança do presente, ele anunciou Jesus. O Cristo que também foi ferido, que também foi rejeitado, que também não teve filhos, nem casa, nem aceitação. E naquele encontro, duas histórias se cruzaram: a do Deus que se fez carne e a do homem que teve sua carne marcada pela exclusão. E quando encontraram água,
O eunuco perguntou com ousadia doce: o que me impede de ser batizado? Essa pergunta carregava séculos de dor. Carregava o peso de Deuteronômio, os muros do templo, o silêncio dos palácios. E a resposta de Filipe, mesmo sem palavras, foi clara: nada. Nada te impede, nem teu corpo, nem teu passado, nem tua exclusão. O eunuco foi batizado ali mesmo, na estrada, sem multidão, sem templo, mas com Deus. E saiu dali, regozijando, talvez pela primeira vez sentindo-se pertencente, não a uma religião, mas a uma promessa. Porque o batismo não apenas lavou sua alma, lavou também sua história. E a inscrição que antes dizia proibido entrar, agora dizia Filho chamado Eterno. E assim, a palavra começou a romper o exílio do coração. No próximo capítulo, nos deteremos nesse milagre silencioso. Nesse instante em que a exclusão se curva diante da graça e o exilado se torna herdeiro. Porque quando a palavra toca uma alma ferida, nada permanece como antes, nem a dor, nem a identidade, nem a solidão. Não houve trombetas, não houve multidões. Aquele batismo não foi marcado por festas ou registros, foi apenas um homem, ferido pela vida, silenciado pela cultura, excluído pela religião, descendo as águas no meio de uma estrada deserta. Mas naquele instante, algo maior do que palavras estava acontecendo. O que a lei havia negado, a graça acolheu. O que a estrutura religiosa havia vetado, o Espírito Santo tocou com ternura. O que era exílio, agora era pertencimento. A palavra, viva, encarnada, redentora, havia rompido o muro entre o corpo mutilado e o céu aberto. E o coração daquele eunuco, acostumado ao silêncio dos palácios, ouviu algo novo. Você é meu. Porque a palavra de Deus, quando chega, não apenas informa, ela transforma, ela cura memórias, ela quebra correntes invisíveis, ela entra onde ninguém mais consegue entrar. Quantas almas caminham por aí, como o eunuco etíope, sozinhas, lendo, buscando, desejando entender, mas sem companhia, sem tradução, sem voz que diga: você também é amado. O exílio do coração não é um lugar geográfico, é o lugar onde vamos quando achamos que Deus não nos inclui, quando acreditamos que há algo em nós que nos desqualifica, uma história, uma marca, um erro, um silêncio, mas a palavra de Deus não respeita os muros que o medo levantou, ela os ultrapassa. Ela encontra a alma ferida onde estiver, no templo ou na estrada, na festa ou na madrugada, no palácio ou na periferia do próprio coração. Aquele eunuco não voltou o mesmo para casa. Ele ainda era eunuco, ainda carregava no corpo as marcas de um passado sem escolha. Mas agora, havia algo novo dentro dele. Uma alegria sem explicação, um nome que ninguém podia apagar, uma fé que o conectava, não a um povo apenas, mas ao próprio Deus. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele não promete reverter todas as dores da carne, mas promete eternidade à alma. Não promete descendência biológica, mas promete frutos que não se corrompem. Não promete lugar no trono dos homens, mas garante assento à mesa do Cordeiro. E essa transformação é o milagre mais silencioso, mas também o mais duradouro. O batismo do eunuco não foi apenas o início de uma nova fé. Foi o fim de um ciclo de exclusão. Foi a palavra dizendo, com ternura definitiva: você pertence. E é por isso que no passo seguinte desta jornada, abriremos um dos textos mais belos do Antigo Testamento, uma profecia feita séculos antes, mas que parecia ter sido escrita para aquele momento na estrada. Isaías 56, um sussurro de Deus aos que achavam que não tinham lugar. Um consolo àqueles que, como o eunuco, carregam a marca do não pertencimento. Uma promessa eterna.
para os esquecidos, muito antes da estrada de Gaza, muito antes da carruagem etíope e da água do batismo. Muito antes de Filipe ouvir a voz do Espírito e correr ao encontro de um peregrino ferido, uma voz já havia ecoado no deserto da exclusão. A voz de Deus, por meio do profeta Isaías. Isaías 56 não é um texto amplamente lido em sermões, mas para os esquecidos, para os que vivem à margem, para os que amam a Deus, mas sentem-se de fora da Assembleia. Ele é como uma fonte secreta no meio do deserto. Diz assim: não diga o eunuco, sou apenas uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem aquilo que me agrada e se apegarem à minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que jamais será apagado. Essa promessa é um abraço divino em meio à mutilação. É uma bênção pronunciada não à linhagem, mas à fidelidade, não ao sangue, mas à aliança do coração. Enquanto o mundo dizia: você não pode. Enquanto a religião repetia: você não pertence. Enquanto a lei marcava: você está fora. Deus, pela boca de Isaías, dizia: eu vejo você. E há um nome eterno esperando por ti. Essa é uma promessa de reversão, de redenção, de consolo que não apenas acalma, transforma. Porque no tempo antigo, o nome estava ligado à descendência. Ter filhos era perpetuar-se, era garantir presença no futuro, era ser lembrado, reconhecido, honrado. Mas Deus inverte a lógica. Ele diz que os eunucos, esses corpos feridos, esses nomes apagados, receberiam algo melhor, algo que o tempo não destrói, algo que a morte não apaga. Um nome eterno, um lugar dentro dos muros, não fora como antes, mas dentro, no centro, no coração da casa. Imagine o que isso significou para os que, por gerações, viveram nas bordas do templo, para os que oraram de longe, para os que nunca puderam atravessar os portões da congregação, para os que carregavam o silêncio como herança. Deus estava dizendo: eu não apenas vejo, eu acolho, eu honro. E talvez hoje, talvez agora, nesta madrugada em que você escuta essas palavras com o coração cansado, essa profecia também seja para você. Talvez você se sinta como uma árvore seca, sem frutos, sem herança, sem reconhecimento. Mas o Senhor sussurra: não diga isso, você não é seco. Você é eterno, você será lembrado. E seu nome mora em mim. Essa promessa não é uma metáfora vazia, é um convite. É um santuário erguido na alma dos que achavam que nunca seriam vistos. E é nesse espírito de revelação que avançamos agora, para entender que a esterilidade que o mundo julga como fraqueza pode, aos olhos de Deus, ser o solo onde germina a fé mais pura. Porque quando tudo nos falta, o que nasce é o eterno. E isso ninguém pode tirar. Há silêncios que gritam e há esterilidades que florescem. O mundo, com seus critérios de utilidade e herança, ensina que só vale quem produz, quem deixa frutos, quem multiplica no visível. Mas Deus sussurra outra lógica. A lógica do invisível que permanece, da fé que germina no deserto, do fruto espiritual que nasce da ausência. Para os eunucos, o ventre físico era um campo selado. Não haveria filhos, não haveria sangue novo correndo pela linha do tempo, não haveria continuação. Mas o que Isaías prometeu, o que o Evangelho confirmou, o que a graça derramou, foi outra semente, uma que não depende de corpo, mas de entrega, de confiança, de adoração. A esterilidade, essa palavra tão dura, tão carregada de dor, tornou-se, nas mãos de Deus, solo fértil para um novo tipo de frutificação, porque, quando não se pode gerar na carne, o Espírito começa a gerar em outros planos: compaixão, fidelidade, sabedoria, intercessão.
Quantos eunucos nas Escrituras e na história se tornaram guardiões da palavra, conselheiros de reis, pastores de almas, sem jamais terem tido filhos? Quantos semearam fé em outros corações? Quantos marcaram gerações, sem jamais verem um descendente próprio? Talvez essa seja uma das mais belas ironias divinas. Aqueles que o mundo descartava por não gerarem, geraram o que é eterno. Geraram presença, geraram memória, geraram fé. Porque a fecundidade espiritual não depende do corpo. Depende do coração entregue, depende do sopro de Deus, depende da alma que, mesmo sem ser vista, permanece em oração. E talvez você, que ouve estas palavras com os olhos semicerrados e o coração batendo baixo, também carregue em si esse sentimento de inutilidade. Talvez ache que já não frutifica, que seus dias não geram mais nada, que sua história não deixará pegadas. Mas a fé que você sustenta nas noites longas, a fidelidade que você não abandona, mesmo cansado, a esperança que insiste em se ajoelhar, mesmo quando a alma chora. Isso tudo é semente, e semente no reino de Deus nunca morre. Ela pode demorar a brotar, pode crescer em segredo, pode florescer longe dos olhos, mas floresce. E o perfume que exala alcança lugares que você nem imagina. Os eunucos da história não deixaram filhos, mas deixaram marcas, marcas de honra, de fé resistente, de serviço silencioso. E o Deus que viu tudo os eternizou com um nome, com um lugar, com uma herança que não se mede em sangue, mas em luz. No próximo passo dessa caminhada, olharemos para 2 momentos bíblicos onde a presença dos eunucos é mais do que curiosa, é reveladora. Na corte de Ester, entre perfumes e decretos. Na Babilônia de Daniel, entre leões e visões, por que tantos eunucos estavam ali? E o que suas presenças escondem de sagrado? Vamos continuar. Ainda há perfume na narrativa. E o céu ainda está atento. O silêncio das Escrituras, quando olhado com atenção, guarda presenças ocultas. Presenças que sustentam o enredo sem roubar o foco, que preparam o caminho sem assinar o final. E entre essas presenças estão os eunucos, na corte de Ester, por trás da beleza da rainha, dos banquetes do rei, das tramas que envolvem poder e salvação, estavam eles, homens que cuidavam do palácio como quem zela por um santuário. Homens como Hegai, o eunuco que foi encarregado de Ester, que cuidou dela com delicadeza, que a orientou, que a preparou para o momento em que mudaria o destino de seu povo. Hegai não teve herdeiros, mas teve influência. Não gerou filhos, mas preparou uma rainha. E essa rainha foi instrumento de livramento. Talvez ele nem tenha sido lembrado após o final da história. Mas o olhar de Deus o viu. A Escritura o nomeou. E sua fidelidade, discreta e firme, moldou o que viria. Na Babilônia, outro nome aparece, Aspenaz, chefe dos eunucos, responsável por selecionar e treinar os jovens israelitas levados ao cativeiro, entre eles Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Aspenaz, talvez sem saber, foi o primeiro guardião daqueles que se tornariam profetas e testemunhas de fé no exílio. Foi ele quem autorizou que Daniel não comesse da comida do rei. Foi ele quem permitiu que aqueles jovens mantivessem sua integridade diante de uma cultura opressora. Foi ele quem, com sua permissão silenciosa, abriu caminho para que a fidelidade florescesse no cativeiro. Esses eunucos não são protagonistas, mas são pilares, sustentam o que ninguém vê, ajudam no cumprimento da vontade de Deus, sem subir no palco da história. E talvez seja assim com você. Talvez ninguém reconheça o que você faz em silêncio. Talvez você sinta que a sua fidelidade não tem plateia, não tem prêmio, não tem eco. Mas Deus sabe, Ele sempre soube. Ele nomeou Hegai. Ele reconheceu Aspenaz.
Ele inscreveu suas presenças na eternidade da Escritura. E é esse o segredo da espiritualidade dos eunucos. Eles não precisavam ser o centro. Eles eram a base. Não deixaram filhos, mas deixaram legado. Não herdaram títulos, mas sustentaram histórias que o céu jamais esquece. Há algo profundamente sagrado nisso. No servir sem esperar glória, no preparar sem esperar palco, no amar sem esperar retorno. E talvez seja esse o chamado mais puro que o Evangelho nos propõe. Não fazer para ser visto, mas fazer porque se ama, porque se crê, porque se confia. No próximo capítulo, vamos mergulhar nessa dimensão da fé que não espera herança terrena, na fidelidade que permanece mesmo quando o mundo não devolve nada. Porque os eunucos nos ensinam que a obediência silenciosa pode ser o gesto mais alto de fé. Existe um tipo de fidelidade que não espera retorno, que não calcula recompensas, que não negocia com Deus. É a fidelidade dos que permanecem, mesmo quando não há nada que os prenda, mesmo quando o mundo não promete lembrança, mesmo quando a história não lhes concede filhos, títulos ou monumentos. Essa era a fé dos eunucos. Eles não podiam deixar descendentes, não haveria um filho para repetir seu nome, não haveria uma casa onde o legado fosse mantido. E mesmo assim, serviam. Serviam com entrega, com constância, com reverência, não por aplausos, mas por convicção. A fidelidade dos eunucos nos expõe. Porque vivemos em um tempo onde tudo parece precisar de resultado, onde a oração quer resposta imediata, onde o serviço quer reconhecimento, onde a obediência quer benefícios visíveis. Mas eles permaneciam mesmo sem nada disso. Sua obediência era feita em corredores silenciosos, em decisões internas, em pequenos gestos. E é aí que Deus se revela com mais profundidade, na fidelidade que não precisa ser vista, porque já foi acolhida no olhar dele. O paradoxo da fé dos eunucos é este: eles não podiam gerar filhos, mas geravam confiança. Não tinham herança, mas se tornaram herdeiros do Eterno. Não podiam transmitir seus nomes, mas receberam um nome que não se apagaria. É como se Deus dissesse: a fidelidade que vocês semearam no escuro brilhará para sempre diante de mim. Talvez essa também seja a sua experiência. Talvez você tenha servido pessoas, projetos, vidas e não tenha colhido frutos visíveis. Talvez sua fidelidade não tenha sido reconhecida. Talvez você sinta que tudo o que fez se perdeu. Mas não se perdeu. O céu registra o que a terra esquece. O Eterno guarda o que o tempo tenta apagar. Cada gesto seu, cada oração que ninguém ouviu, cada escolha silenciosa por permanecer firme. Isso tudo é fé. Fé sem herdeiros visíveis, mas com raízes profundas na eternidade. Os eunucos não aparecem nas genealogias, mas estão no coração da história sagrada. São eles que sustentam, que protegem, que intercedem. E é por isso que no próximo capítulo abriremos um espelho onde não veremos apenas os eunucos, mas a nós mesmos, porque a dor deles, a solidão deles, a fidelidade deles, revela muito sobre os marginalizados do nosso tempo e sobre o quanto ainda precisamos aprender com aqueles que, mesmo sem lugar, permanecem. Há momentos em que a Bíblia deixa de ser apenas história e se transforma em espelho. Um espelho não para o rosto, mas para a alma. E diante da figura dos eunucos, esse espelho se acende com intensidade suave, mostrando que o que parecia ser apenas um detalhe do passado, na verdade, nos revela agora, porque no fundo todos nós já experimentamos algum tipo de exclusão, algum lugar onde não fomos bem-vindos, alguma mesa onde não havia cadeira para nós, algum silêncio que nos envolveu quando tudo o que queríamos era ser reconhecidos.
A exclusão dos eunucos era física, social, espiritual. Mas há muitas outras formas de estar à margem. Há quem viva dentro de uma casa, mas se sinta invisível. Há quem caminhe entre colegas, mas carregue um silêncio impenetrável. Há quem participe de cultos, mas não sinta que pertence. Quantas vezes a dor de não ser suficiente se repete? De não se encaixar, de não corresponder, de não ser como os outros, de carregar marcas que ninguém vê, mas que moldam todas as relações. O eunuco, com seu corpo ferido e alma silenciosa, é símbolo dessa condição humana, a de quem vive entre os outros, mas sente que habita uma terra estrangeira, a de quem serve, mas não se sente parte, a de quem ama, mas teme não ser amado de volta. Esse espelho nos convida a olhar com compaixão, não só para os outros, mas para nós mesmos. Quantas vezes nos excluímos? Quantas vezes acreditamos que Deus não nos ouve por causa de nossas falhas, nossas histórias, nossos limites? Quantas vezes construímos muros em volta da própria alma, como quem diz, talvez eu não seja digno. Mas a história dos eunucos é uma resposta divina a essas feridas. É o céu dizendo, eu vejo você, eu sei da sua dor. E mesmo quando todos os espaços se fecham, eu mantenho uma porta aberta. Essa porta não é um lugar, é uma presença. É a presença de Deus que caminha até os exilados do coração, que entra nas noites longas da alma, que sussurra ao ouvido do cansado. Você não está só. E talvez, só talvez, ao olharmos para os eunucos com olhos de misericórdia, aprendamos a olhar para todos os marginalizados de nosso tempo com a mesma compaixão. Para os esquecidos, para os que vivem fora do centro, para os que são diferentes, para os que carregam marcas invisíveis. Porque o Evangelho não é uma mensagem para os que estão no centro do palco, mas para os que choram nos bastidores. E ali onde quase ninguém enxerga, é onde Deus revela a sua glória mais terna. E se Ele pode transformar a mutilação em promessa, pode também transformar o nosso silêncio em canção. E é sobre isso que caminharemos no próximo capítulo. Sobre como Deus, aquele que tudo vê, transforma traumas em promessas eternas. As cicatrizes que o tempo não apaga. Elas permanecem como inscrições profundas no corpo, na alma, na memória. Lembram dores antigas, perdas não escolhidas, marcas deixadas por decisões de outros, ou por caminhos que nos feriram mais do que imaginávamos. A mutilação do corpo dos eunucos é uma dessas marcas. Não foi algo buscado, não foi um voto, foi imposição. Foi domínio sobre o destino de outro ser humano. E ainda assim, no silêncio dessa dor, Deus fez nascer algo novo. O que antes era apenas trauma, tornou-se terreno fértil para a espiritualidade. A dor que poderia ter consumido a alma tornou-se porta para a escuta divina. E os que foram mutilados pela força foram consolados pela graça. Há algo profundamente misterioso na maneira como Deus age. Ele não desfaz o passado, ele não volta no tempo para evitar a ferida, mas ele entra nela, habita nela, transforma-a. Não com pressa, não com explicações, mas com presença, a presença que aquece o lugar do corte, que dá nome novo ao que foi esquecido, que transforma um corpo desacreditado em morada de fé. É essa espiritualidade da mutilação que ecoa por toda a Escritura, não só nos eunucos, mas em Jacó, que mancou para sempre depois de lutar com o anjo, em Ana, que chorava em silêncio por um ventre que não gerava, em Paulo, que carregava um espinho não removido, em todos os que descobriram que a dor, quando entregue a Deus, não nos separa dele, nos aproxima. Talvez você também tenha uma marca assim. Algo que não escolheu, algo que te foi imposto, algo que mudou a maneira como você se enxerga, que te fez sentir inadequado, fora, à parte. Mas o Deus das promessas eternas é também o Deus dos traumas redimidos. Ele não despreza a sua dor.
Ele a recolhe como quem recolhe lágrimas em um odre, e no tempo certo ele transforma, não apaga a memória, mas ressignifica o sentido, não elimina a cicatriz, mas a faz sinal de ressurreição, como fez com os eunucos, que foram lembrados não pela dor, mas pela fidelidade, não pela ausência, mas pela eternidade que passaram a carregar. Essa espiritualidade que nasce da dor é talvez a mais verdadeira, porque não se apoia em conquistas, títulos ou status, mas na fé, na entrega, na certeza de que, mesmo ferido, Deus não te deixou. E é nesse espaço de entrega que o próximo capítulo nos espera. Quando Jesus, com palavras misteriosas e carregadas de sentido, fala dos eunucos que existem por amor ao reino dos céus. Palavras que atravessam o tempo e nos convidam a ver o valor do sacrifício, da renúncia e da fidelidade vivida em segredo. Em um momento quase oculto entre os ensinamentos de Jesus, há uma frase que ecoa com peso e ternura. Em Mateus 19, ao falar sobre casamento, sobre celibato, sobre renúncia, ele diz: há eunucos que nasceram assim, há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E então conclui: quem puder aceitar isso, aceite. Essas palavras não explicam, elas convidam, elas não apontam um caminho obrigatório, mas revelam que há sim um espaço sagrado para os que vivem na ausência, para os que escolheram a entrega, para os que renunciaram ao que o mundo diz ser essencial, por algo invisível, eterno, divino. Jesus não fala de mutilação física, fala de uma renúncia espiritual, de uma escolha profunda, de um coração que, ao conhecer o reino, decide viver de forma consagrada, inteira, entregue. E aqui, mais uma vez, os eunucos, esses homens que a sociedade via como incompletos, são apresentados como símbolos de uma plenitude que o mundo não entende. Porque o reino dos céus não se mede pela herança biológica, mas pela fidelidade do coração, pela pureza das intenções, pela entrega silenciosa ao bem maior. Ser eunuco por amor ao reino é um chamado, não para todos, mas para os que sentem, no íntimo, que sua vida não será medida pelos padrões comuns, que sua missão é outra, que sua fecundidade está em outro plano. Talvez seja aquele que escolhe o celibato em nome do serviço, ou aquele que vive só, mas cheio da presença. Aquela que não teve filhos, mas gera vida em cada alma que acolhe. Aquele que, por circunstâncias da vida, não formou uma família, mas se tornou abrigo para muitos. Jesus não despreza essas vidas. Ele as eleva, ele as nomeia, ele as reconhece como parte do reino. Isso muda tudo, porque transforma a ausência em altar, a renúncia em vocação, a solitude em comunhão com o divino. E talvez você, ouvindo estas palavras agora, sinta-se tocado por essa verdade. Talvez sua história tenha sido marcada por escolhas solitárias ou por caminhos que te distanciaram do que o mundo considera normal. Mas diante de Deus, nada disso te exclui. Pelo contrário, pode ser exatamente isso que te consagra. A renúncia, quando feita por amor, nunca é perda, é oferta. E no reino, tudo o que é oferecido com sinceridade se torna semente de eternidade. No próximo capítulo, vamos contemplar o mistério do corpo que não gera, mas que abriga a fé. Porque Deus, em sua ternura insondável, escolhe fazer morada onde o mundo menos espera, e os corpos rejeitados podem se tornar templos da promessa. Aos olhos do mundo antigo, o valor de um corpo estava ligado à sua capacidade de gerar, de perpetuar linhagem, de produzir, de deixar marcas visíveis no tempo. E foi assim que muitos corpos foram julgados, pelo que não podiam dar, pelo que não podiam cumprir, pelo que não podiam realizar. O corpo do eunuco carregava essa ausência. Era um corpo interrompido,
uma promessa que nunca se cumpriria, um vaso selado antes da primeira colheita, mas Deus não vê como os homens veem. Enquanto o mundo apontava à esterilidade, ele via espaço, espaço para a fé, espaço para o espírito, espaço para uma presença que não depende da carne, mas da entrega. Porque há corpos que não geram filhos, mas geram oração, que não conhecem a maternidade ou a paternidade biológica, mas se tornam abrigo para os aflitos, casa para os solitários, altar para os que buscam consolo. O corpo do eunuco, tão marcado pela ausência, foi transformado pela promessa. Não precisava mais produzir para ter valor, bastava existir diante de Deus, com fé, com obediência, com sede. E talvez isso fale profundamente com você, com essa parte sua que se sente insuficiente, que carrega um não da vida, que guarda um espaço vazio. Talvez o seu corpo também já tenha sido julgado pelo que não é, pelo que não fez, pelo que não alcançou. Mas Deus não te mede por isso. Ele olha para dentro, para o que você abriga, para o que você sustenta quando ninguém vê. A fé, essa chama silenciosa que você não deixou apagar, é maior do que qualquer fruto visível. Ela é vida em estado de oferta. Ela é morada de Deus. O corpo rejeitado pelos homens pode ser o templo da presença, e o coração que achava que estava seco pode ser fonte de águas vivas. Foi isso que o eunuco etíope viveu, foi isso que Isaías profetizou, foi isso que Jesus revelou. Que não há ausência que Deus não possa preencher, não há ferida que ele não possa consagrar. E é por isso que no capítulo seguinte vamos mergulhar ainda mais fundo no silêncio desses corpos, na invisibilidade que clama por redenção. Porque mesmo quando todos os olhos se desviam, Deus permanece olhando, e no olhar dele há consolo, há nome, há eternidade. Nem todo exílio se faz com grilhões. Há exílios interiores, silenciosos, que não deixam marcas visíveis no corpo, mas se alojam na alma como um frio constante, como uma ausência que ecoa, como um grito sem som. A invisibilidade dos eunucos era assim. Eles estavam ali, nos palácios, nos corredores do poder, nas entrelinhas da história sagrada. Mas seus nomes, suas vozes, seus sentimentos quase nunca aparecem. E, no entanto, estavam vivos, sentiam, ansiavam, amavam, oravam. A Bíblia, em sua sabedoria, não os esqueceu. Ela os deixou ali, nas entrelinhas, não para apagá-los, mas para convidar o leitor atento a escutá-los com o coração. Porque os invisíveis da história são muitas vezes os visíveis aos olhos de Deus. Há hoje, como havia então, muitos que vivem nessa margem. Homens e mulheres cuja história foi marcada por rejeições, por interrupções, por silêncios impostos. Pessoas que caminham pelas ruas, pelas igrejas, pelas casas, mas sentem que ninguém realmente as vê. Elas também clamam, com suspiros, com orações mudas, com gestos de bondade que ninguém reconhece. Clamam não por vingança, mas por redenção, redenção. Essa palavra que significa trazer de volta o que foi perdido, curar o que foi ferido, nomear o que foi esquecido, honrar o que foi ignorado. A redenção de Deus é diferente da dos homens. Ela não precisa de aplausos, ela não exige palco. Ela acontece no íntimo, na noite, no secreto. Como aconteceu com o eunuco na estrada. Como foi anunciado por Isaías. Como foi vivido por tantos que se fizeram eunucos por amor ao reino. A invisibilidade deles não foi castigo, foi espaço. Espaço para que Deus revelasse o tipo de fidelidade que não se impõe, mas permanece. Que não grita, mas sustenta. Que não exige, mas oferece. E se você se sente assim hoje, não visto, não lembrado, não escutado, saiba que esse lugar de sombra pode ser também o lugar do encontro. O lugar onde Deus se debruça com mais ternura. Onde Ele sussurra ao ouvido da alma, eu estou aqui. A redenção que Deus oferece não é uma troca.
é um abraço, não é uma reparação apressada. É uma promessa cumprida no tempo da eternidade. E essa promessa é o que sustenta o próximo capítulo. Porque Deus não apenas escuta os silenciados, Ele lhes dá nome, um nome eterno, um monumento no coração dele, para que os que não tiveram filhos sejam lembrados para sempre. Há algo profundamente comovente na promessa que Isaías anuncia aos eunucos. Um versículo apenas, mas que carrega séculos de lágrimas, de exclusão, de silêncio. Darei a eles em minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno que jamais será apagado. Essa promessa não fala apenas de consolo, fala de ressignificação, fala de eternidade oferecida àqueles que a história julgava estéreis. Fala de pertencimento definitivo. Porque no coração da fé bíblica, o nome não é apenas uma designação. É destino, é memória, é vínculo. Os eunucos impedidos de deixar descendência eram como árvores cortadas antes da frutificação. Mas Deus, o mesmo que faz brotar vida de onde não há semente, promete um nome que não depende de filhos, uma herança que não precisa de sangue, uma lembrança que não se apaga com o tempo. É como se o Senhor dissesse: vocês não serão lembrados apenas por suas dores, mas por sua fidelidade, por sua esperança, por sua permanência em mim. Esse nome eterno não é construído com títulos, com obras públicas, com estátuas. É um nome escrito onde ninguém pode apagar, no coração de Deus, na memória viva do céu, no livro onde o amor verdadeiro nunca é esquecido. Talvez ao longo desta narrativa você tenha reconhecido em si traços dessa mesma solidão. Talvez tenha sentido o peso de não ter gerado filhos, de não ter construído uma linhagem, de ver seu nome dissolvido na correria do mundo. Mas escute isso com a alma. Deus não mede sua história pelo que você deixa aqui. Ele a mede pela fé que você sustentou, pelos gestos que você fez no escondido, pelas lágrimas que só ele viu, pela fidelidade que ninguém aplaudiu, mas que ele acolheu. A promessa é clara, eterna, irrevogável. Um nome melhor do que filhos e filhas. Isso não diminui o valor da descendência, mas exalta o valor do coração, que, mesmo sem frutos visíveis, permanece entregue. E quando essa promessa é acolhida, algo muda por dentro. O vazio se transforma em altar. A solidão se transforma em oferta. O silêncio se transforma em canção. Porque o Deus que prometeu, cumpre. E no dia em que estivermos diante dele, todos nós, com ou sem herdeiros, com ou sem títulos, com ou sem reconhecimento, ele chamará pelo nome. O nome que ele mesmo nos deu, o nome que nunca será apagado. E é assim, com esse sussurro de eternidade, que encerramos esta travessia de alma. Mas antes de adormecer, antes de nos recolhermos ao silêncio da noite, que essa história continue vibrando em seu peito como uma prece. Porque mesmo os que o mundo esquece, Deus eterniza. Talvez agora você esteja deitado, ouvindo estas palavras com os olhos fechados e o coração em repouso. E tudo o que compartilhamos até aqui tenha tocado suavemente os cantos esquecidos da sua alma. A história dos eunucos é, na verdade, a história de todos nós. De todos que, em algum momento da vida, se sentiram fora da festa, fora do templo, fora do afeto, fora do que o mundo chama de normal. Mas Deus caminha até esses lugares. Ele não se detém nos centros. Ele não exige perfeição. Ele vai até as margens. E nas margens, ele planta eternidade. Relembre o que ouvimos juntos. Os eunucos, homens sem descendência, sem direito ao templo, sem herança, foram vistos por Deus, nomeados por Isaías, alcançados por Jesus, batizados pelo Espírito e eternizados na promessa.
porque Deus escuta até o sussurro dos silenciados, e mesmo quando o corpo não pode gerar, a alma pode florescer. E talvez, neste momento, você sinta que carrega um peso parecido, a saudade de algo que não foi, o cansaço de servir sem ser visto, o desejo de pertencer, o silêncio das noites em que você ora, sem saber se está sendo escutado. Mas está. Este é o Evangelho que atravessa as dores e toca os esquecidos. O Evangelho que reconcilia os corpos quebrados com a dignidade eterna, que transforma a mutilação em vocação, ausência em altar, ferida em nome eterno. E se essa história encontrou lugar em você, então permita que ela fique, que ela descanse dentro de você como uma vela acesa, como um nome escrito na palma da mão de Deus. Há um lugar para você, dentro dos muros, junto à casa, com nome, com bênção, com pertencimento. E é nesse espírito de quietude e fé que te deixo esta última prece, se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com os eunucos, figuras esquecidas que carregavam orações sem voz, tocou seu coração. Eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que o Senhor te guarde. Boa noite.